para a gente então falar um pouquinho sobre a importância da informática na gestão da qualidade. E como todo processo, né, a gente não poderia deixar de começar aqui com aquela frase famosa, né? Era uma vez, né? Once upon a time, né? Once upon a time. Só que esse era uma vez, né? Não é era uma vez de and they lived happy, sei lá, ever after, né? Ou seja, ou forever, né? Seja como vocês queiram aí falar. Ever after acho que é mais indicado nesse caso aí. Ou seja, eles viveram felizes para sempre, né? Não é bem assim, tá? Nesse caso aqui, ó, eu acho que não deu muito certo as coisas. Tá? Era uma vez mesmo, ó. Vocês já ouviram falar dessas empresas aqui? Levanta a mão quem nunca ouviu falar de uma dessas empresas aqui. Ah, então todos já ouviram, né? Então a Kodak, a American Online foi uma provedora, né, de internet, uma das maiores do mundo e não existe mais hoje. Atari, né? Esse aqui, quem viveu ali na época que era adolescente, jovem, assim, em 80, né, 1980, 90, 80, né, basicamente, quando surgiu, né, esses consoles aqui de jogos da Atari. Yahoo, eu acho que nem, não sei se existe, mas acho que não existe mais, né? Mas foi um dos maiores provedores de informação, né? Como o Google, né? Hoje em dia, era o Yahoo, né? Ali na década de 90. Putz, Thiago, você jogou Atari? Tá. Vocês sabiam que eu era pobre, né? Então eu não tinha condição de comprar um Atari, né? Era caro. Aí o que foi mesmo? Ah, Maionese Hellmann's, ela fez uma promoção, ô Thiago, não sei se você se lembra disso, mas ela fez uma promoção lá que tinha que dar o nome para um bug, né? Um bug lá que eles estavam lançando lá de garoto propaganda, sei lá, uma promoção lá. Tinha que dar um nome para ele. E aí, acho que, eu não sei se os 100 primeiros nomes ou os 1000 primeiros nomes, acho que é 100, ganharam um Atari, e eu ganhei um Atari, olha só, dando um nome lá, né? Então, todo feliz. Aí eu consegui também jogar, né, no Atari. E vocês já ouviram falar da Blockbusters? É muito legal. Eu não conheço, só conheço eu que ganhei alguma coisa nessas promoções. Agora você já pode falar que conhece alguém que ganhou alguma coisa. Blockbusters. Já ouviram falar? E o BlackBerry? Ah, Thiago, se você jogou no Atari, você ouviu falar da Blockbuster do BlackBerry, certo? Sim ou não? A Blockbuster falam que acho que tinha uma em Sorocaba e tal. Tinha no mundo todo. Era uma das maiores locadoras, né, de filmes, né, que existiam. Tinha em Sorocaba, acho que não tinha uma, tinha acho que mais de uma Blockbuster aqui em Sorocaba. Tinha Itu, tinha toda aqui cidades da região, né, no mundo todo. E o modelo de negócio dela, né, desmoronou, né, com o surgimento, né, com o avanço da internet, né, principalmente da banda larga, né, e daí também com os streamings, né, de vídeo, tipo Netflix da vida, né. Então, o modelo de negócio, né, simplesmente acabou. Mesma coisa o BlackBerry, né, com os iPhone, né, com os smartphones, né?
Então, o BlackBerry, ele era quase um smartphone, né? Mas não conseguiu concorrer com os smartphones, né? Ou seja, a ideia do iPhone, né, que ele trouxe. Então, todos esses modelos de negócio aqui, ó, eles foram basicamente, vamos falar assim, removidos, né? Ou seja, tiraram o chão dele, né, em virtude do avanço tecnológico. Então, o avanço tecnológico fez com que esses modelos, né, de negócio, né, fossem por água abaixo. Vou passar rapidamente aqui um vídeo para vocês mostrando, né, este processo, né, de evolução. A gente chama isso de a quarta revolução industrial ou alguma coisa assim, mas dê o nome que der, né? Mas existe todo esse processo, né, de melhoria, de adequação, né, de mudança, né, que está acontecendo na sociedade como um todo. Vamos ver aqui rapidinho esse vídeo. Vocês estão ouvindo o som do vídeo? Obrigado. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa.
A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Notem que este vídeo, né, ele foi desenvolvido em 2016, ou seja, são 6 anos atrás. Então, eu queria justamente causar esse impacto, né, mostrando que este futuro, né, que se descortina diante da gente aqui, ele não é uma realidade que surgiu ontem, né? Ele já vem sendo construído há um bom tempo, né? Todo esse contexto, né? Eu gostaria de deixar claro para vocês que, independentemente, né, do tamanho, do tipo, da área, né, da cidade, ou seja, independente de qualquer coisa, né, a organização, né, o processo de inovação constante que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais rapidamente, né, ele vai trazer, né, basicamente, um contexto, né, fundamental para você sobreviver, ou seja, para as empresas, né, conseguirem sobreviver. Então, a atenção ao mercado, as tendências, as novas tecnologias, capacitação constante, etc., isso vai
fazer com que você se mantenha no mercado. Isso para as empresas, né? Ou seja, para que as empresas se mantenham. Mas isso não se aplica só às empresas, se aplica também às pessoas. Ou seja, essa atenção, esse direcionamento. Vocês viram ali, por exemplo, em 2016, já estavam indicando que cuidado, né? Você vai fazer direito, então direito, né? Ou seja, ser um advogado, cuidado, né? Porque a tecnologia ela pode vir aí a suprir, né? Uma demanda muito grande, né? Existente, e você aí pode ter dificuldades em encontrar clientes, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou aqui, então eu vou dar algumas dicas ao longo do contexto. Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês já tinham visto esse vídeo, né, na internet? Alguém de vocês? Ele está rodando desde 2016, por aí. Vocês estão acordados ainda? Tá tudo bem? Valeu, Magda, obrigado. Não de não estar acordado, de estar acordado, ou não ter nenhuma. Ou você não assistiu o vídeo, Thiago? Legal, Pedro. Valeu. Muito bom. Então vamos continuar aqui. Então, o que é tecnologia? O que é informática, né? Se eu perguntasse para vocês, vocês conseguiriam distinguir tecnologia de informática, né? Alguém aqui conseguiria responder essa questão? Não é tão simples, né? A gente pensa, a informática, tudo é a mesma coisa, né? Mais ou menos, né? Obviamente existe aí uma sobreposição de conceitos, né? Então vamos tentar entender aqui, ó. Tecnologia, né? Tecnologia é um conceito muito, mas muito amplo, né? E eu poderia dizer para vocês que ele se aplica a qualquer construto, né? Ou seja, qualquer coisa que o homem venha a construir que se destina a resolver um determinado problema. Por exemplo, né, estou aqui segurando uma caneta, né? A caneta, ela é uma tecnologia? O que vocês acham? Sim ou não? Quem acha não, levanta a mão. 1, 2, 3. Então, todos acham sim? Muito bem. Então, olha só. Uma caneta é uma tecnologia, sim. Por quê? Ela vem a resolver um problema, né, que o ser humano tem. De quê? De escrever. Ou seja, eu quero escrever numa superfície, né? Então é um problema. Como é que eu posso solucionar isso? Por meio de uma caneta, por meio de um lápis, né? Por meio de uma série de coisas, né? E a gente pode pensar assim, o lápis é uma coisa muito simples, né, de se fazer. Depois parem e pensem, né, se vocês conseguiriam, né, fazer um lápis aí na casa de vocês, se uma pessoa, né, conseguiria fazer isso, tá? Vocês vão ver que a coisa não é tão simples assim, né? As matérias-primas vêm de lugares bem distintos, né? A extração dessas matérias-primas não é tão simples, né? E depois a montagem, né, do lápis também não é tão convencional assim. Você precisa de máquinas muito avançadas, né, tecnologicamente. E aí, então, é interessante. Então, um liquidificador é uma tecnologia, um elevador é uma tecnologia, né? Um carro é uma tecnologia, computador é uma tecnologia, e que às vezes a gente pensa, né, que só coisas muito avançadas são
tecnológicas, né? Então a gente pode caracterizar assim, nossa, esse cara é super tecnológico, né? Ele está só usando lá computadores, né? Softwares, aplicativos, etc. Ou seja, está lá na ponta. E não é bem assim. Tecnológico, né, é toda aquela pessoa que utiliza, né, algum construto, né, para resolver. Por exemplo, uma enxada é uma tecnologia, né? Um motor é uma tecnologia e assim vai, tá? Então a tecnologia, basicamente, ela perpassa aqui pelo comportamento, né, das pessoas, por informação, por conhecimento, tem uma estrutura, eu tenho que ter criatividade para desenvolver, eu tenho que ter sincronização de funções, principalmente, eu tenho que ter equipamentos, tenho que ter programas, tenho que ter organização, tenho que ter processo. Então, eu tenho um rol de elementos aí que me fazem, vamos falar assim, ter a habilidade para construir, né, uma determinada tecnologia, para desenvolver uma determinada tecnologia, tá? Muito bem, essa é a tecnologia, mas e informática? Informática está dentro de tecnologia? O que é informática? Na década de 80, assim, né, é muito comum a gente falar, a informática é a informação automática, a informação transmitida de forma automática. Então, é um conceito meio, né, simples, né, mas ele embute ali uma série de outros conceitos, né? Então, a informática, propriamente dito, né, é a utilização de métodos e técnicas no tratamento automático de uma informação. Mas que tratamento é esse, né? Basicamente, quando nós percebemos uma informação, essa informação dá entrada em nosso sistema, né? Nosso sistema neurológico, nossas ideias, né? Nosso pensamento. Muito bem. A gente tem que digerir, né, essa informação, essas palavras, né, esse vídeo, sei lá, qualquer coisa, né, pode ser uma entrada, né? A gente tem que digerir, processar isso. E aí, de acordo, né, com essas entradas, a gente pode então dar uma resposta. E essa resposta pode ser apenas uma conclusão, pode ser simplesmente hahaha, né? Ou sei lá, qualquer coisa. Geralmente, né, se a gente pega aqui a teoria, né, das organizações, a teoria dos sistemas de informação, a gente vai encontrar uma figura como essa que vocês estão vendo aí na tela, que é o processo aqui, ó, de entrada, processamento e saída, e vez ou outra eu tenho o processo de feedback, né? Então, em termos de organização, né? Basicamente a gente poderia falar o seguinte, que eu tenho lá, por exemplo, sensores, eu tenho lá pontos de venda, né? Então, não sei se vocês já foram no supermercado e viram as moças, os moços ali fazerem pipi. Já viram o pessoal lá fazer pipi no supermercado? Quem viu aqui o pessoal fazer pipi no supermercado? Ninguém? Isso, Tiago, exatamente. E no caixa, né? Não é na caixa, é no caixa, no caixa. Então, aquilo lá é uma entrada de dados, ou seja, tem um código de barra, né? A pessoa lá faz lá o escaneamento desse código de barra, né? E para validá-lo, é emitido um bip, né, sonoro ali. Então, aquilo ali, basicamente, é uma entrada de dados. Entrada de dados que vai ser utilizada, né, primeiro, para baixar aquele item do estoque, para computar na venda diária
e para, né, depois, né, de todas as operações, né, contabilizar, fazer isso, pagar imposto, babá, também caracterizar ainda bem que foi só 10 segundos, hein? Então, basicamente esse o processo. E aí, né, então, essas saídas, né, os relatórios, até mesmo processos como, por exemplo, então imagina só, vamos pegar o supermercado mesmo, né? Então tem lá os itens, eles vão sendo então vendidos e automaticamente, né, dependendo do estoque mínimo, etc., que você pode definir, ele já sai ali, atingindo o estoque mínimo, né? Ele já sai uma ordem de compras, né, automaticamente para o fornecedor, né, de um determinado produto, né, que vai lá e, puf, né, entrega, às vezes nem passa, né, pelo estoque ali do supermercado, já tem um processo de colocar lá nas gôndolas automaticamente. Quem faz muito isso, por exemplo, são essas grandes empresas. Uma das pioneiras nesse aspecto de reposição automática nos supermercados foi a Procter & Gamble, né? Procter & Gamble é aquela que faz sabonete, né, shampoo e outros itens de higiene pessoal e outras coisas, né, além disso. Então, sensores, né, por exemplo, sensor assim, de temperatura, sensor de movimento, dados no mercado, tudo isso pode ser informação. Então, o que vai acontecer? Nós, né, como profissionais, né, ou futuros profissionais, e aqui na disciplina, né, de informática aplicada, a gente vai trabalhar exatamente com isso daqui, né, com esse processo aqui, né? E aí, então, a gente pode então fazer mais uma conclusão aqui, que o foco da informática é coletar, analisar as informações para encontrar, então, respostas certas ou as mais próximas, né, da certeza. Então, na área de qualidade, você vai coletar ali uma série de indicadores e vai, então, calcular, determinar, verificar se as conformidades estão dentro dos padrões, né? Você vai fazer a amostragem, né? Essas amostragens vão ser o quê? Entradas para que você, então, consiga fazer análises que lhe deem, né, uma informação ou um conjunto, né, de dados relativos àquela produção, aquele dia ou aquele processo, que você possa, então, aferir, né, se efetivamente foi conseguido atingir os padrões mínimos, né? Por exemplo, né? Né? Então, a informática vai servir para isso, né? E na gestão da qualidade, né? O que a gente pode dizer aonde que a gente pode utilizar a informática na gestão da qualidade? Eu já falei aqui algumas coisinhas, mas vamos enfatizar agora isso. A qualidade, né, ele é um conceito muito amplo, né? A gente pode ter qualidade em qualquer área, em qualquer lugar, qualquer esquina, ou seja, é um conceito amplo e está também, ou pode ser tratado por diversas óticas, né? Vamos falar assim. Eu pedi para o Delvio, né, me passar uma visão que ele gostaria que eu trabalhasse com vocês. E aí ele me passou, né, uma dica aqui da gente trabalhar dessa forma aqui. Então você tem lá, por exemplo, o departamento, ou a área, ou o conceito, né, de gestão da qualidade dentro da organização, e a gente pode dividi-lo, né, geralmente em 4 grandes blocos, né, que é o planejamento da qualidade, a garantia da qualidade, o controle da qualidade e a melhoria da qualidade. A melhoria da qualidade, ela está interligada ali à melhoria contínua também no processo, tá? Possivelmente, vocês podem ter ouvido isso de diversas outras formas, como, por exemplo, né, com certeza vocês já ouviram falar
do ciclo PDCA, né? Então, aqui a gente poderia ter o ciclo PDCA. Vocês poderiam ter ouvido falar também como o planejamento, apoio às operações, a avaliação de desempenho e melhoria, né? Então, basicamente, né, a gente tem aqui vamos falar assim, nesse esquema aqui, nessa divisão, né, diversas visões embutidas, né? Cada uma vê de um jeito. E vocês também poderiam ter visto dessa forma aqui, ó, um sistema de gestão da qualidade, aonde eu tenho lá o PDCA, né, planejar, fazer, checar e agir, e o que eu tenho ali de apoio, né? Então, eu tenho o planejamento, eu tenho o apoio a operações, tenho a avaliação de desempenho, tenho a melhoria e a liderança controlando todo o processo. Como entrada, né, de informações, eu tenho a organização e seu contexto, os requisitos do cliente e as necessidades e expectativas. E como saída, a gente tem lá a satisfação do cliente, dos produtos e os resultados, basicamente, do sistema de gestão da qualidade como um todo, né? Então, vejam, nós vamos, né, então, trabalhar com essa visão aqui, mas vejam que a gente poderia trabalhar com diversas e diversas outras visões que vão representar, via de regra, e lá, né, vamos falar assim, no âmago, né, do processo, a mesma coisa, tá? Então, vamos trabalhar, né, com isso. E aí, né, só para a gente enfatizar, então, a qualidade e a gestão da qualidade, ela pode ser, então, percebida e identificada por diversos pontos de vista e perspectivas, ok? Então, vamos trabalhar com essa visão aqui. Então, a primeira coisa, né, vamos tentar ver a informática aplicada na gestão da qualidade como um todo, né, do processo de gestão da qualidade como um todo. E aí, a gente pode, então, ver uma aplicação básica, né, a mais básica aplicação na gestão da qualidade como um todo, né, pode ser o quê? A análise ou auxiliar a análise de um grande volume de dados, né? Então, aqui no caso, geralmente na área de qualidade, vocês vão ver que a quantidade de informações, ela é imensa, é muito grande, e você tem que trabalhar esses dados. Se você for trabalhar manualmente isso, você vai ficar com essa moça aí, né? Bem louquinha, né? Ou seja, maluquinha aí, com todas as informações. Então, aí surge, né, por exemplo, ferramentas que vão auxiliar. A gente tem softwares específicos, mas a gente tem, né, um software especificamente, né, que são as planilhas eletrônicas, que vão auxiliar muito esse processo, né? Nós vamos, né, trabalhar intensamente aqui no curso, né, de informática aplicada à gestão com planilhas eletrônicas, porque vocês vão ver que elas serão uma ferramenta e um diferencial na vida de vocês. Mas vejam, é o básico, né? Isso é o básico, né? Ter isso, obviamente, vai trazer para vocês um diferencial, né, perante aqueles que não têm. Então, vai já trazer um diferencial. Mas isso é o básico exigido pelo mercado de trabalho, tá? E tem coisas um pouco mais avançadas, né? E para trazer essa coisa um pouco mais avançada, eu vou trazer aqui para vocês um outro vídeo, né? Prestem atenção na quantidade de novas tecnologias que estão chegando aí, e depois eu vou perguntar, né, se vocês conhecem alguma delas, tá? Vamos lá.
Muito bem, o que vocês acharam aí desse vídeo? Conseguiram identificar as tecnologias? Eu vou facilitar aqui a vida de vocês, hein? Ó, vou colocar aqui não só as que foram citadas, né, mas as que têm uma relação com elas. Vocês conseguiram identificar basicamente essas tecnologias aí que eles citaram, né? Então, por exemplo, quando ele falou lá de Omnichannel, né? O Omnichannel é uma estratégia adotada, né, pelas organizações para fazer essas ligações, esses canais de ligação, né? Então, aí eu vou utilizar inteligência artificial, internet das coisas, robótica e muitas outras coisas para ter esse processo, né? Então, essas são algumas, né, das tecnologias que estão aí. Vocês já ouviram falar de inteligência artificial, com certeza, internet das coisas, né? São os sensores, os aparelhos, né? Todos interligados aí na internet e interligados entre si. Realidade aumentada, blockchain. Alguém já ouviu falar de blockchain aqui? Alguém sabe o que é blockchain? Alguém já ouviu falar de criptomoedas? Sim ou não? Então, a criptomoeda, né, basicamente, ela utiliza por trás dela, né? Isso. Ela utiliza por trás dela o conceito de blockchain, né? Blockchain é vamos falar assim, uma tecnologia, deixa eu tentar rapidamente, tá? Explicar aqui para vocês. Deixa eu ver. Como que eu faço aqui? Imaginem só o seguinte, uma rede, né? Uma rede não, vamos imaginar o seguinte, você vai escrever um documento, tá? Você vai escrever um documento e vai salvar esse documento. Muito bem. Quando você salva, você vai encapsulá-lo, esse documento aqui, ó, num bloco, tá? Então, você vai, a partir do texto que tem aqui dentro, fazer um cálculo aqui e tirar um negócio, né, uma chave, né, de codificação, né? A gente chama isso de hash, né, chave hash. A gente vai tirar essa chave hash aqui e vai ter um código, tá? Muito bem, um código. Muito bem. Aí, vamos imaginar o seguinte, eu vou e faço um outro documento, tá? Vou fazer um outro documento. E ele vai entrar
no próximo nó da rede, tá? E aí ele também tem uma série de caracteres, ele vai ter então o quê? Um código dele, tá? Esse código dele, ele vai então somar com esse, vamos falar assim, ó, H1 aqui, ó, hash 1, assim, o código 1 de cima, mais H1. E vai gerar aqui um código H2, tá? Muito bem. Uma vez que ele fez isso, né, imagine que essa estrutura aqui, ó, tudo isso daqui, né, vamos falar assim, essa estrutura aqui, ó, tá num servidor 1. E eu tenho, né, diversos servidores, servidor 2, servidor 3, servidor 4, espalhados ao redor do mundo, tá? Quando acontece essa inclusão deste novo, aí que ele se torna, depois que ele inclui tudo isso aqui, ele se torna um outro bloco, e ele então pede a sua validação. E aí como que ele vai validar? O S1 fala, olha, acabou de entrar um novo documento aqui, ele para mim está válido. E aí para vocês? Aí todo mundo vai se conectar aqui, né? Ou seja, os servidores estão conectados e vai haver um processo de validação. Se todo mundo falar assim, ah, não, isso aí é verdadeiro, o que acontece? Isso é duplicado para todo mundo e isso aqui fica estratificado, tá joia? Agora vem aqui, ó, um terceiro documento, tá? Esse terceiro documento, mesma coisa, só que agora ele faz um código dele mais o H2, ó, tô pegando o H2 e gera um H3, né? Muito bem. E faz novamente, transforma isso aqui num bloco, a distribuição. Agora, olha só que interessante. Vamos imaginar o seguinte, que essa pessoa aqui, ó, que inseriu essa informação aqui, tentou vir aqui, ó, e alterar aqui, ó. Ah, eu vou alterar esse documento aqui, né? E mandou para validação, alterou e mandou para validação. Quando ele fez isso, o que aconteceu? Essa codificação aqui, ó, ficou diferente. Quando somou com H1, que permanece a mesma, ele gerou um H2 linha aqui, ó, diferente dos demais códigos. E ele consegue fazer isso em um servidor. Então, um hacker, por exemplo, ele consegue vir aqui e alterar, por exemplo, um bloco aqui. Só que o que acontece? Esse bloco aqui só vai ser válido quando todo mundo aqui, ó, validar isso. E não dá, né, pelo menos até nos dias atuais, não dá para um hacker atacar todos os servidores ao mesmo tempo. Se um deles falar assim, ó, isso não está validado, não está validado. Então, o que vai acontecer? Ele recusa esse H2 e recusa essa alteração e volta ao estado anterior. Então, nunca eu consigo, né, pelo menos com as tecnologias atuais, fazer uma alteração nesta cadeia de blocos aqui, ou seja, neste blockchain aqui. Tá? Então, isso é um blockchain. E isso funciona para criptomoedas. Então, quando você adquire lá uma nova criptomoeda, existe o registro, né, da quantidade que você comprou, para quem é essa criptomoeda, e é gerado um código. Esse código é que efetivamente valida a sua criptomoeda, né? E ela é inalterável, não dá para alterar. Aí eu comprei 2 e vou alterar para 20. Uma vez comprado, não existe mais como alterar, né? E assim por diante, né? Então é assim que os cartórios, né, vão funcionar no futuro. Hoje em dia, a assinatura de contrato já está sendo tudo feito por blockchain, né? Aquelas assinaturas virtuais ali que tem uma validação com uma geração de chave, é tudo feito com blockchain. Por exemplo, um pescador de salmão lá e quer validar, né, que ele realmente pescou aquele salmão, ele tira uma foto do salmão com os dados, etc., e posta isso num blockchain, tá? Num bloco. E
aquele salmão ali agora tem um registro, né, de localização inalterável, né? Então, veja, as aplicações são as mais diversas possíveis. Por exemplo, um certificado, né, que você pode conseguir ao longo aí de um curso, né, ele pode ter a validação via blockchain, e aí ele é válido no mundo todo, e assim por diante, tá? Então, as aplicações. Entenderam aqui o blockchain, como funciona? E por que essa tecnologia está e vai revolucionar o mundo, né, como um todo? Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí ainda? Estão acordados? Tá muito chato aqui? Tá legal, Magna? Beleza. Muito bem. Estamos acompanhando. Beleza, tá tudo certo. Então vamos lá. Depois vai ter questões a respeito da apresentação aqui, hein? Então aqui, ó, a indústria 4.0, com certeza vocês já ouviram falar nisso, né, de inteligência artificial, indústria 4.0, né? Beleza, Bruna, obrigado. Pedro também, obrigado. Com certeza vocês já ouviram falar. Eu trouxe um vídeo aqui rapidamente, né, para mostrar para vocês, para quem ainda não tem isso, né, bem forte, né? Eu acho que a maioria tem, mas vamos lá. Eu não poderia deixar de falar da indústria 4.0, tá? Muito se fala sobre a indústria 4.0, mas o que é? Vamos entender como tudo começou. Até 1784, o comércio era movimentado com produtos manufaturados em casa, em escala artesanal. Uma grande parte desses produtos manufaturados eram os tecidos produzidos em tear manual. Para ganho de escala, a tecnologia a vapor foi adicionada ao tear manual, mecanizando o processo, proporcionando o surgimento da indústria que motivou a primeira revolução industrial. Em 1870, teve início a segunda revolução industrial, destacando-se a utilização da energia elétrica para acionar linhas de produção. Essa revolução foi marcada pela expansão da produção em série, conceito utilizado na linha de montagem do Ford T. No final da década de 60, o controlador lógico programável, CLP, e a eletrônica foram integrados ao controle das máquinas, tornando-as mais flexíveis, avançando com a utilização de robôs e redes de comunicação nas linhas de produção, o que caracterizou a terceira revolução. A quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, começou a ser observada em 2010, devido à demanda de produtos personalizados e o fácil acesso às tecnologias habilitadoras. Então, se vocês repararem aqui, ó, são todas essas tecnologias habilitadoras aqui que fazem parte da indústria 4.0. Então, não é uma só, não é só IoT, não é só, sei lá, simulação, não é só robô ou robótica, né, que faz parte, mas sim todas elas. Então, a gente só pode falar que uma empresa, né, ela adota ou adotou o conceito de 4.0 se efetivamente quase que a sua totalidade aqui de elementos, né, de tecnologias habilitadoras foram implementadas na sua planta, né, ou seja, no seu processo. Tá? Vamos ver aqui cada uma delas. Rastreabilidade. Possibilita obter informações sobre o ciclo de vida do produto, desde a criação até o descarte. Visão artificial. Tecnologias ópticas utilizadas em processos de controle de qualidade ou assistência na fabricação. Cloud Computing. Utiliza recursos de computação da internet para realizar o armazenamento e o processamento de grandes conjuntos de dados. Cybersecurity. Medidas físicas e lógicas de segurança usadas para proteger a infraestrutura de ameaças. Big Data e Data Analytics. Gera conhecimento e valor a partir de dados de produção e identifica tendências e recomendações para otimizações dos processos. Simulação. Criação de uma fábrica no ambiente digital para otimizar a concepção e validação de uma estrutura de produção. Realidade aumentada. Fornece informações adaptadas ao contexto, mescladas ao seu campo de visão. IoT, Internet of Things.
conectividade dos dispositivos no chão de fábrica diretamente na internet. CPS, Cyber Physical System, sistema que combina tecnologias cibernética, mecânica e eletrônica para melhoria do desempenho de fabricação. Manufatura aditiva, recria cópia tridimensional de peças e protótipos, viabilizando a produção de peças impossíveis em processos convencionais. Robô colaborativo, compartilha de forma segura o espaço de trabalho entre operadores e robôs. Manutenção preditiva, analisa os dados e planeja a manutenção para evitar paradas inesperadas. Com isso, a nova indústria trará benefícios como ganho de produtividade, manufatura enxuta, personalização em escala sem precedentes, redução de custos, transparência nos negócios, aumento da segurança, redução de erros, economia de energia, conservação ambiental, fim do desperdício e aumento da qualidade de vida. Bem-vindo à quarta revolução industrial, o futuro da indústria. Muito bem, aí é o conceito, né, de indústria 4.0. Acho que todos já tinham, né, mas é importante a gente ressaltar. E eu quero só focar ainda em indústria 4.0 mostrando um exemplo, né? Eu peguei um exemplo aqui da Bosch, né, que ela tem plantas espalhadas pelo mundo todo, e nesta linha de produção especificamente, nessa fábrica, eles adotam. Então é um exemplo aqui de indústria 4.0 em ação, tá? Então vamos ver aqui rapidinho. Opa, passei. Ué, não está rodando o vídeo aqui, vamos ver. Acho que agora roda. Our world is constantly changing. The Internet of Things and Services expedites innovations faster than ever before. What seemed like a distant future some years ago is today's reality. We face the fourth industrial revolution due to the means of digital interconnections. At the Bleichach plant, we hold the ideal starting position for the implementation of Industry 4.0. Already today, we operate a standardized production network with 11 plants and more than 5,000 machines worldwide. Due to our standardized machines from our in-house special machine building unit, we're able to draw on over 15 years of experience in the field of interconnected production. Here, processes arise which will change the world of tomorrow. The full automation of our flow of material through technologies such as RFID and MEMS streamlines our logistic processes and reduces stocks. Simultaneously, we create transparency along the entire value stream in real time. Our tools know their optimum lifetime because of methodical analyses and measurements. They are subject to standardized maintenance processes and guarantee 100% traceability. In our constant effort to improve, we access automatically created analyses and evaluations. This way, we can focus on what is important, the availability of our machines. They can detect trends and report critical developments onto the operating personnel before output losses occur. Occurring interferences are being linked to already known error patterns. Recommendations for action are derived from these patterns and enable our personnel on site to act as skilled problem solvers. At the same time, the feedback of the operator creates a closed control loop and a worldwide knowledge database. In the case of previously unknown complications, we immediately contact centrally organized experts via live image. Thereby, we save crucial response time, which benefits the production and can in turn be used for the maintenance of the worldwide knowledge database. The ability of our machines to communicate with each other allows for a flexible reaction to production parameters of upstream processes. The inspection efforts in the final assembly phase are thereby reduced. Flexibility
and an awareness of upcoming changes are essential and inevitable. Each individual is being thoroughly prepared for this development and receives the support needed in the form of individual training concepts and a confident and reliable management culture. In all of this, we pursue one clear objective: ensuring the future of our sites and thereby the future of our employees. Because there are some things you simply cannot copy. Então, esse é um exemplo, né, de empresa 4.0. Né? E a empresa 4.0, né, a indústria 4.0, ela não se limita só à indústria, ou seja, essa concepção, né, de integração de tecnologias habilitadoras, ela está, né, então, sendo agora distribuída para a sociedade como um todo, e ela, efetivamente, vai implicar, né, numa melhoria, né, numa adequação, num avanço, né, na sociedade como um todo. Então, não é só lá na fábrica, né, na indústria, que a gente vai ter lá, vamos falar assim, a fábrica inteligente, né, aqui, né, o Smart Factory aqui, mas sim, né, todo o processo. Então, a gente vai lá ter as vias, né, inteligentes, a gente tem lá as cidades inteligentes, nós temos, sei lá, os espaços, né, desde hospitais, escolas, todos, né, a ideia de espaços inteligentes, né, onde tem a otimização, as redes comuns de dados, tudo isso, né, sendo compartilhado por meio de plataformas e a cloud computing, né, ou seja, de serviços em nuvem, né? Então, isso aqui seria basicamente um foco, né, da ideia, né, por trás da indústria 4.0 espalhada para a sociedade como um todo, né? Muito bem, voltando aqui, então, então essa, né, uma concepção geral, né, mais avançada de utilização da informática, ou seja, do processamento da informação na gestão da qualidade como um todo, ou seja, vocês podem aí tirar, então, se eu tenho uma indústria 4.0, né, como que se dá, então, a gestão da qualidade neste ambiente, neste processo, né? Então, aí eu preciso daquelas tecnologias habilitadoras para me dar informações suficientes para que aí eu consiga calcular os indicadores. Em se tratando, né, das outras áreas aqui, o que a gente pode ter de aplicação da informática em gestão da qualidade? Por exemplo, lá dentro de planejamento da qualidade, o que a gente pode ter? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Digital Twin, né? Twin é gêmeo, né? Então, gêmeo digital, né? Então, esse processo é muito legal, muito interessante, aonde eu crio, né, uma réplica digital, né, uma criação de uma réplica virtual, digital, né, de um objeto físico. Então, aqui, ó, vocês veem aqui um motor mesmo, físico, e aqui do lado, né, a sua réplica digital, né? Aqui um carro físico e aqui a sua réplica digital. O que isso implica, né? Então, basicamente, ele traz uma série de outras perspectivas, né? Por trás disso tudo, então, estão aí envolvidas tecnologias de IoT, de inteligência artificial, de machine learning, de uma série de outras coisas, né? Que vão permitir, então, que os dados, né, basicamente, dados de sensores, eles vão ser coletados, então, aqui dentro, né, dos motores, aqui dessa física aqui, né, da parte física, eu tenho uma série de sensores que vão, então, fornecendo via, por exemplo, IoT, informações para este modelo digital, e ele vai fazendo aqui as simulações, às vezes até simulações um pouco mais à frente, né, prevendo, por exemplo, uma possível reposição aqui, né, de peças,
Então, pode ser uma gama imensa, né, de aplicações, né, que a gente possa fazer, né? Por exemplo, a gente pode ter uma loja de varejo, né, que vai coletar dados e vai fazer essa replicação para o digital dos seus clientes, dos seus hábitos de consumo. Então, eu tenho muita. Então, ou então, por exemplo, vamos pegar aqui o carro, né? Eu posso ter uma concessionária que vai fazer, então, essa réplica digital aqui e vai te atender, né? Principalmente atendimento pós-venda, né? Num sistema de twin, de digital twin. Ou seja, eu vou conseguir, né, prever, eu vou criar então um modelo, né, daquele seu carro e olha, individual, né? Olha só. Por quê? Cada um vai ter um jeito de dirigir, vai ter uma quantidade de quilometragem, né, específica e assim por diante. Então, por isso que são individuais, né? Então, eu tenho uma réplica digital lá que vai registrar tudo o que está acontecendo. E com esse modelo aqui, ó, ele vai permitir, né, acabar, por exemplo, com um processo processo de manutenção, né, baseado em quilometragem, em tempo. Então, tem que fazer a revisão de 10 mil quilômetros. Não tem nada. Será que tem? Depende, né? Eu dirijo de um jeito, eu posso ter que fazer a revisão com 6 mil quilômetros, eu posso fazer a revisão com 20 mil quilômetros e assim por diante, né? Então, eu calculo, né, basicamente o tempo ótimo aqui, né, e o ótimo para o cliente, obviamente, né, não para a empresa, né, o instante de fazer a revisão para efetivamente minimizar os custos como um todo, tá? Então, essa é uma ideia muito legal, né, de utilização da informática, né, o processamento da informação aqui para o planejamento da qualidade, né? Um outro exemplo aqui que eu posso trazer para vocês, né, de planejamento da qualidade é na parte de recursos humanos. E aqui o pessoal do Media Lab lá, do MIT, né, eles bolaram aqui esse crachá aqui inteligente, né, onde eu tenho câmera, eu tenho voz, eu tenho registro aqui, por exemplo, de batimento cardíaco quando eu estou com um relógio, né, um smartwatch aqui conectado, né, ou seja, ele tem acelerômetro aqui dentro, então ele permite que você identifique movimento, permite o microfone, ele permite que registre sua voz, né, as conversas, tem sensores aqui de proximidade, aqui também sensor de proximidade, permite quando duas pessoas estão conversando tete a tete, né? Ou seja, com a permissão desses funcionários, o MIT então fez uma série de análises, né, dos seus funcionários. Basicamente participaram, acho que em torno de 80 atendentes aproximadamente nessa experiência, e os resultados foram muito interessantes, foram surpreendentes, né? Os empregados que, por exemplo, conversavam mais, resolviam, né, mais rapidamente os chamados, né, e têm índices mais baixos de estresse. Como que eles mediam o estresse, né? Então, este crachá aqui estava conectado, por exemplo, com um smartwatch que via lá batimento cardíaco, pressão, oxigenação e um monte de outras coisas, né? Ou seja, um leitor biométrico ali que registrava. Então, com isso, né, se conseguia, por exemplo, trabalhar depois com treinamento, né, e também selecionar pessoas mais adequadas. Então, por exemplo, pessoas que falam bastante rápido, etc., assim, né, rápido não, né, mas se falam bastante, tem uma boa, vamos falar assim, destreza, vamos falar assim, verbal, né, seriam as mais adequadas, se essa moda pega. Mas então, mas tem tudo para pegar, né, Tiago? Ou seja, as coisas vão acontecendo, né, e esse aqui é um
obviamente, é um teste, né, apenas que o MIT fez, mas vejam que os resultados foram bem significativos, né? Por exemplo, as horas extras podem ser monitoradas com uma marcação de ponto baseado no reconhecimento facial, né? E aí, né, como é que você vai mentir pro seu gerente que você está fazendo hora extra, né? Isso pode ser de qualquer lugar do mundo, tá? Não precisa ser só presencial, tá? Bom, ou seja, as aplicações aqui, elas são muitas. Vamos para outra aqui, a garantia da qualidade, né? Um exemplo de aplicação da informática em garantia da qualidade. Eu trago aqui para vocês essa implementação aqui que a Renault, né, utilizou, utilizando a realidade aumentada. Vocês já ouviram falar de realidade aumentada, pessoal? Alguém aqui já brincou com aquele jogo Pokémon Go? Pokémon Go? Ou já ouviram falar, pelo menos? Quem já jogou aqui Pokémon Go? Ninguém? Ah, você já ouviu falar. E o que você achou, Pedro? Você só perdeu tempo ou foi interessante? Fala aí pra gente. Ah, entendi. E aí você perdia justamente o que ele tinha de legal, né? Que você posicionava ali para num lugar assim, sei lá, uma praça, né? Metade da experiência você não tinha acesso exatamente. E aí só foi conseguido isso, né, com o avanço do poder de processamento dos smartphones. Só para vocês terem uma ideia, vamos pegar, um smartphone, um iPhone 5, tá? Que já faz muito tempo que deixou de ser fabricado, né? Um iPhone 5, ele tem o mesmo poder de processamento de um supercomputador da década de 80. Supercomputador. Um supercomputador na década de 80, né, um Cray, por exemplo, ele custava em torno de, sei lá, 500 mil dólares aproximadamente. Então, olha só, hein? Sei lá, num espaço aí de 20 anos aproximadamente, eu coloquei 500 mil dólares, né, dentro de 400 dólares, né, 300 dólares, alguma coisa assim. Na época que foi lançado o iPhone 5 custava isso. Hoje, um iPhone, sei lá qual o número que está, 11, 12, 13, 14, sei lá o número que está, mas ele tem muito mais processamento que o iPhone 5. Então, imaginem só, né? Você tem realmente um bom computador aí na palma das suas mãos. Então, em virtude disso é que, efetivamente, tecnologias como essa, de realidade aumentada, puderam ser, então, efetivadas, né? Porque exigem um processamento muito grande ali, né? E aqui vocês estão vendo um exemplo de realidade aumentada, né? Então você tem aqui esse rapaz aqui, ó, ele está usando um óculos, né? Tá vendo aqui, ó, um Google Glass aqui parecido com o Google Glass aqui, que ele consegue então olhar a realidade aqui. Esse óculos mostra a realidade e aqui dentro ele está mostrando uma série de padrões, né, que deveriam estar aqui, então, sendo coerentes aqui com aquela realidade. Então, com isso, ele consegue identificar problemas, né, na montagem do carro, né? Então, esse poderia ser aqui um exemplo de utilização da informática para a garantia da qualidade.
E dentro de avaliação de desempenho, né? Ou seja, como é que eu posso controlar, aí agora não é garantia, mas sim controlar, né, basicamente os requisitos de qualidade. E aqui a gente tem uma outra tecnologia, agora realidade virtual. Então aqui com realidade virtual eu consigo aqui, né, e realidade aumentada, as duas juntas aqui, realizar avaliações aqui de segurança. Então aqui no caso é um exemplo da White Martins, né, White Martins, que pegou lá suas plantas, né, ou seja, suas fábricas ali, digitalizou e mapeou, né, as imagens em 3D. Jogou para o computador isso, e agora, né, basicamente, os técnicos ali equipados com esses óculos, né, de realidade virtual, a equipe de engenheiros, basicamente, pessoal técnico, ele consegue, então, checar eventuais falhas, né, de montagem. Então, por exemplo, sei lá, você está no sul do país, você consegue verificar lá no Nordeste, lá no Norte, especificações de instalações que estão sendo feitas em tempo real, né? Ou seja, a mais de 2.000 quilômetros, aí você consegue fazer essa avaliação. E foi legal, né? Ou seja, essa digitalização, esse acompanhamento de obras, porque eles conseguiram com isso uma redução de quase ou mais, né, de 70% dos custos de inspeções, né? Então reduziu em mais de 70% os custos de inspeções nas obras que efetivamente eles desenvolvem, que eles aí fazem, tá? Ao redor do país. Beleza, aí, ó, obrigado pela Pokémon Go aí. Legal, legal. E também, tá vendo? Tem o seu lado sombrio também, né? Da realidade aumentada, né? Exatamente. Bom, esse é um outro exemplo, né? Vamos agora para melhoria da qualidade. Melhoria da qualidade é onde eu tento, então, ou seja, a área, né, focada no aumento da habilidade no cumprimento dos requisitos. E aqui eu trago um exemplo para vocês, né, para a gente fechar os exemplos aqui, muito legal, né, que das empresas, né, que mantém, né, uma frota de aeronave, por exemplo, uma TAM da vida, sei lá, uma Azul, né, essas empresas que mantêm frotas de aeronave, e especificamente, né, se tiverem aí com as últimas gerações de turbinas. Essa última geração de turbina da General Electric, que, né, ela tem ali sensores, né, que emitem, né, sinais, né, de comportamento. E tudo via IoT, né, eles vão sendo guardados, essas informações ali de comportamento. Então tem centenas, né, de sensores ali. E o que isso representa, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma aeronave, né, um avião, que tem essa turbina, tá? Um voo que ela faça, por exemplo, Rio-São Paulo. Rio-São Paulo dura em média aí de 35, 40 minutos o voo completo, tá? É muito rápido, 600 quilômetros, vai rapidinho aí. Muito bem. Essa turbina, né, especificamente da GE aqui, ela gera mais de 1 terabyte de informações a respeito, né, desse comportamento, do que aconteceu com ela neste voo. Então, 1 terabyte de informações só nessa viagenzinha aí, né, São Paulo-Rio. E aí o que acontece? Com essas informações, né, utilizando inteligência artificial, utilizando machine learning, uma série de outras tecnologias, eu vou conseguir, então, determinar, né, se efetivamente essa turbina, né,
se desempenhou bem, o que está acontecendo com ela, né? Ou seja, eu tenho ali milhares e milhares de informações, né, que eu vou, então, analisar. Então, com essas informações, né, ou seja, que é um grande Big Data, né, eu vou conseguir, então, determinar se uma determinada peça ela está apresentando ou não algum defeito, né? Por exemplo, se ela pode vir a... Isso é mais legal, né? Se ela pode vir a apresentar, de acordo com esse comportamento dela, algum defeito daqui a pouco, ou seja, daqui 1, 2, 3, uma semana, um mês, né? Ou seja, quando é que efetivamente ela tende a apresentar um problema. E aí, olha só que interessante, quando eu começo a trabalhar com esse processo, com essa linha aqui, né, muda completamente o processo de manutenção de aeronave. Não sei se vocês sabem, né, mas hoje em dia as aeronaves voam, né, e de tempos em tempos elas param para ter lá o que a gente chama de manutenção preventiva. Então, ela prevê algum problema, né? É legal, ótimo, continuem fazendo isso, né? Só que com esse tipo de tecnologia, que não vai estar só na turbina, vai estar numa série de outros indicadores, eu passo de manutenção preventiva para preditiva. A preditiva, ela vai, então, mostrar com antecedência, ou seja, antes de ser apontado um erro, antes de acontecer o erro, né, ou falha, né, se consegue, então, identificar e corrigir. Então, olha só que bacana, né? Eu vou, então, poder prever quando... então, por exemplo, imaginem só, um determinado sensor ali identificou que uma peça vai dar problema daqui a um mês. Então, olha só, eu tenho um mês para fazer, então, todo um escalonamento daquela aeronave para que ela, em um determinado tempo, em um determinado lugar, por exemplo, quando ela fica no solo, por exemplo, de madrugada, né, eu posso ir lá e fazer, por exemplo, a troca daquela peça especificamente. Então, eu não tenho mais o problema de ela ficar parada, né, no hangar lá, um dia, 2, 3, às vezes, fazendo a manutenção preventiva. Lembre-se, né, a aeronave no solo é perda de dinheiro, né? Ou seja, não estou ganhando nada. E não sei se vocês sabem, né, a quantidade de aeronaves que existem, né, no mundo, se elas tivessem que pousar todas, não haveria lugar nos aeroportos. Então, existem muito mais aeronave voando do que as que estão no solo, né? Muito bem, então esses são os exemplos. Então, ó, uma última dica, né, antes da gente encerrar aqui, é essa daqui. Isso vale não só para vocês, mas para qualquer profissional que queira ir algum destaque, né? Então, as linguagens do futuro não vão ser o inglês ou o mandarim, mas sim as linguagens de programação, né? Obviamente, né, o inglês e o mandarim vão continuar sendo importantes, obviamente, né, não estou falando para vocês não aprenderem, né, elas serão fundamentais, mas principalmente as linguagens de programação, em especial Python, né, eu recomendo que vocês percebam um pouquinho mais, né? E aí eu vou dar uma dica para vocês, acho que o Delvio já deu essa dica para vocês, mas acho que reforço nunca é demais. Tem um site aqui, ó, Data Science Academy, não sei se vocês já entraram, né? Eles têm cursos gratuitos, né? Inclusive, ó, você vem aqui, ó, formação, cursos aqui, ó, gratuitos aqui, ó, cursos gratuitos, vocês não pagam nada, né? Eu recomendaria para vocês, ó, se vocês quiserem, tem esse aqui, ó, Python Fundamentos para Análise de Dados, né, que é gratuito, né? São 60 horas, é fantástico, né?
E ao longo da nossa aula aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse aqui, ó, Power BI, que a gente vai pegar pelo menos as 3 primeiras partes desse curso aqui para a gente utilizar no nosso curso, tá bom? Muito bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês aqui, né? Agradeço, espero ter enfatizado a importância da informática na área de gestão de qualidade e não só na área de gestão da qualidade, mas em todas as áreas, né? Ou seja, a informática ela é imprescindível em todas as áreas. Muito bem, show. Quero saber de vocês, o que vocês acharam?